Oi, oi! Vamos para mais um vídeo de react. E hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho mais leve comparado aos que eu já trouxe anteriormente. Hoje nós vamos reagir a 3 cristões versus 3 ateus. Que maravilha! Vou deixar aqui passando o canal de onde eu tirei esse conteúdo maravilhoso e nós vamos reagir hoje. Então, antes de mais nada, bora reagir, bora dar play, bora conferir juntos. Eu não vi esse vídeo ainda, eu quero ver junto com vocês e vamos lá, vamos ver como vai se desenrolar tudo isso. E antes de mais nada, já quero pedir, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e é isso, vamos lá. Porque 99% das pessoas que estão nos presídios, assassinos e estupradores, professam alguma religião. A negação de uma divindade, uma proximidade com a religião, acabou levando para o antinomismo. Ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Ele está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que não é. Por exemplo, um pintor, o que a fé vai limitar ele? Eu acho que você fez um samba filosófico agora na minha cara. A fé restringe e limita o potencial humano. Quem concorda pode vir. Com certeza, eu concordo. O meu problema com a fé, primeiro é a própria definição dela, que a própria Bíblia dá em Hebreus 11:1, que é esperar as coisas não vistas, ou seja, a fé é acreditar sem provas. E o problema disso é que ela funciona na sociedade como um mecanismo de dominação ideológica. Por quê? Porque a fé ela só existe, né, assim como a esperança, na falta. Né? Então o que basta? Basta você acreditar que vai ter. Porque quem tem não precisa ter fé. Então se eu tenho um carro, não preciso ter fé que vou ter um carro. Não preciso ter esperança que vou ter um carro. Nesse caso, a fé e a esperança, elas andam de mãos dadas. Né? E eu não posso, na impossibilidade de fazer ser. Por quê? Porque se eu posso fazer acontecer, não preciso ter fé, não preciso ter esperança. Então, enquanto objeto de manipulação ideológica, quem mais acredita? Então, a gente tem estudos já comprovando que os países mais religiosos, eles são de maior manipulação, inclusive, tanto de pessoas inescrupulosas, como de políticos. Por quê? Porque eles usam a fé das pessoas, usam a falta que elas têm, às vezes de recursos financeiros ou de outras coisas, né, para poder se valer e poder usar como corrupção ou explorar as pessoas. Então, o meu problema com a fé é muito mais, não da pessoa que tem fé em si, porque Tanto que a gente vê isso muito dentro de templos religiosos, né? Explorar a fé da pessoa. A pessoa vai numa igreja, por exemplo, buscar por uma cura, por uma resposta. E hoje em dia, vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas na minha concepção, virou um comércio. Aonde você vai, você paga um valor X para você ter a cura daquela doença. Obviamente, infelizmente, né? E obviamente você não recebe a cura daquela doença. Você tira dinheiro de onde você não tem, você pega emprestado, você faz empréstimo, você vende casa, você vende carro para você ter aquele dinheiro porque você vai conseguir a cura daquela doença. E infelizmente é triste que as pessoas ainda acreditem nisso e que não venha cura. Porque as pessoas que estão transformando igrejas em comércios, você tem que duvidar. Você tem que duvidar. Uma coisa que eu sempre falo, ó. Não tenha uma Bíblia por estimação. Não tenha uma Bíblia como algo de estimação. Tenha a Bíblia, leia, entenda. Porque muito se fala na Bíblia sobre o dízimo e muito se fala em igreja que o dízimo é algo financeiro, é um valor estimado, né? E quando se refere ao dízimo da Bíblia, o dízimo da Bíblia, que está descrito ali, não tem nada a ver com dinheiro. É alimento, é comida. Se for estudar um pouquinho sobre o dízimo, como verdadeiramente é, vocês vão entender que igreja nenhuma deveria receber 1 centavo de nenhuma pessoa que congregue naquela igreja. Então, a igreja virou comércio.
e usam da fé das pessoas para conseguir mais e mais dinheiro. Isso são pessoas, como ele tá falando, mau caráter. Em palavras claras, mau caráter. Falar que vai curar uma pessoa se ela levar tanto de dinheiro e a pessoa não recebe essa cura, é o quê? Mau caratismo, mau caráter. Bandidos em cima de púlpitos, segurando Bíblia e só falando coisas que não existem. Genuína, ela tá precisando, mas do mau uso que a fé é feita enquanto dominação ideológica na sociedade. Meu nome é Marcos, mas sou conhecido como Chileno Gomes. Eu sou formado em filosofia, sou formado em teologia, tenho algumas outras formações, várias pós-graduações, tenho mestrado em psicanálise. Porque o ateísmo, eu fui criado num lar muito cristão, mas devido aos meus estudos e raciocínios lógicos, eu comecei a encontrar incoerências nas doutrinas que me foram apresentadas. Estudei várias outras religiões e hoje não vejo nenhuma evidência de que possam me apresentar a ideia de um Deus criador, ou de um Deus que controla, ou de algum arquiteto maior. Não sou nenhum ateu militante, né? Eu defendo o direito de cada um acreditar no que lhe faz bem. Mas para mim é uma ideia que não faz sentido. Funciona muito mais como uma ferramenta de manipulação ideológica. Meu problema com a fé, em geral, é o quanto ela faz tu parar de procurar coisas através de evidências. O quanto ela te prende em um ciclo que tu não consegue evoluir além dele, né? Então você crê sem evidências e nunca contesta essa crença. Então, isso acaba te limitando, inclusive em aprendizado, inclusive na evolução da ciência, de aceitar novos conceitos, de aceitar novas formas de viver em sociedade. E eu acho que se prender exclusivamente à fé faz com que você sacrifique um pouco do seu potencial como ser humano e não se desenvolva tanto. Oi, eu sou a Michele, eu tenho 44 anos, sou gestora de tecnologia de informação e sou do Rio Grande do Sul. Eu penso que hoje nós vivemos em uma sociedade em que as religiões ditam muito sobre as coisas e acabam sendo causadores de novas leis que acabam removendo os direitos de pessoas. Eu me tornei ateísta por não achar evidências da existência de qualquer Deus, então eu acho que seguir as regras de um Deus que não existe não são válidas na sociedade. Quando a pessoa tem uma fé, né, e ela deposita tudo isso em uma divindade, ela acaba por esperar que as coisas aconteçam e ela não busca, ela não vai atrás de evidências e não vai buscar aquilo que ela almeja, né? Ela sempre espera que aquela divindade traga para ela. E a fé realmente atrapalha. Meu nome é Esther Rezenda, tenho 57 anos, sou cake designer. O ateísmo, eu acho que eu já nasci ateia, porque apesar de nascer num lar evangélico, nunca me adaptei, nunca consegui me encaixar. Os que discordam podem vir. Isso que todos os três falaram, os ateus no caso, né? Concordo plenamente. Tenho uma visão igual a deles também. Você ter que acreditar em algo que você não pode ver, que não é palpável, que você apenas tem que acreditar em algo, é algo que não faz sentido, até porque os ateus se baseiam muito na questão da ciência, questão científica, e questão também de estudar a Bíblia, que nem o chileno é teólogo. Então tem um estudo e você vê que não tem coerência, tu vê que não faz parte da ciência, não sabe, é uma coisa que não tá te ajudando. Isso dentro da visão dos ateus. Porque você pode pegar um ateu, por exemplo, e ele ter a vida dele completamente caminhada, sabe? Um ateu que as coisas fluem, que dá certo, que acontece, que ele quer uma coisa, ele consegue. Enfim, tudo. No caso do ateu, ele tá indo, tá se movimentando, tá trabalhando, tá indo atrás. O evangélico, ele tá ali pedindo para Deus.
A diferença pro ateu é que ele acredita que ele precisa fazer aquilo acontecer na vida dele e não depender de terceiros. Se ele quer uma coisa, ele precisa correr atrás, ele precisa ser o movimento, ele precisa fazer aquilo acontecer, porque ele não acredita em divindade ou Deus nenhum. Então só basta ele, e as coisas acontecem na vida dele. Já o cristão, ele precisa acreditar em uma força maior, ele precisa acreditar em um Deus, uma divindade, um santo, seja o que quer que seja, para que a vida dele ande, para que a vida dele, as coisas aconteçam. Mas na minha concepção, né, quem já me conhece um pouco aqui no canal já sabe como eu penso e tudo mais, nós somos um movimento, nós fazemos as coisas acontecer, nós somos co-criadores da nossa própria realidade. E, enfim, você acreditar em algo que você não pode ver é um pouco estranho. Aí vai vir aqueles que vão querer criar teorias e coisas sobre a existência de Deus e trovão, que não sei o que, e o vento, não sei o que, não sei o que. Não adianta, não adianta. Aí tem gente que quer pegar a ciência de não sei o que e colocar na conta de Deus porque é Deus que não sei o que, sabe? É uma bagunça, porque eu não entendo. O ateu, ele aceita e tá tranquilo as pessoas terem religiões. Não atrapalha a vida do ateu em forma alguma o fulano ciclano ter uma religião. Mas a pessoa ser ateu e a pessoa ser ateia incomoda de tal forma as pessoas que são cristãos que eu não entendo isso. Onde é que tá o amor e o livre-arbítrio para você deixar o amiguinho ali, o coleguinha, ser ateu e não querer ficar querendo converter ou falar, você não conheceu Jesus ainda, porque você ainda não teve encontro com o Espírito Santo, que não sei o que. Respeita. O ateu respeita a religião de qualquer pessoa, independente. Agora cabe os cristãos, os religiosos, a respeitar a decisão de cada um também. Bom, eu discordo da afirmação porque historicamente se comprova o contrário, visto que a fé prosperou países como, por exemplo, os Estados Unidos, como países cuja matriz era protestante. Claro que eu estou falando da fé bíblica. E a fé, em Hebreus 11:1, diz que ela é o firme fundamento. Isso quer dizer que ela não é esperança vazia, mas ela tem fundamento. Tanto que nós definimos a fé num conceito abrangente bíblico a partir de um tripé. E sempre esse tripé, falando do latim, é notitia, ascensus e fidúcia. O que significa notitia? Ela contém um elemento cognitivo. Ela tem uma estrutura que não é subjetiva, mas ela tem informações. E depois dessas informações tem um ascenso. Você consente que aquilo faz sentido na sua realidade como verdade. E o final, que é a fidúcia, que é a confiança. Mas antes de chegar nessa confiança, os outros elementos já garantem que ela não é um elemento subjetivo. Por mais que há espantalhos e caricaturas, a definição bíblica para a fé é essa. E, portanto, falando de um fator histórico, como eu comecei dizendo sobre ele, tem um escritor chamado Baruch, não vou lembrar o sobrenome dele, que ele examinou as pessoas que ganharam os prêmios Nobel. E dentro dessa listagem, 60,4% eram cristãos, ou background cristão. E 0,4% judeus, 1% islâmico. E só 10,5% era ateus. Então veja que, citando a frase de Blaise Pascal, a razão está a serviço da fé, mas a fé está acima da razão. Então ela não começa, isso é fidúcia, ela não começa fé pela fé, mas ela começa pela razão e claro que muitas vezes vai escapar, mas isso é um elemento desbravador e não um elemento de restrição. Eu sou o Guilherme Rocha e tenho 45 anos e sou pastor. E eu sou cristão porque eu acredito na soberania de Deus e Ele me converteu a Ele. E eu vi que é um mecanismo extremamente lógico e coerente para todos os aspectos da realidade. Um cristão autêntico, um cristão genuíno, verdadeiro, ele questiona Deus.
Ele questiona, ele já questionou, se não vai questionar. Se Deus não fosse questionado, ele já não seria Deus. Um ser imensurável, um ser supremo, arquiteto do mundo, não ser questionado, óbvio que ele tem que ser questionado. A fé, ela não propõe uma ditadura, mas um relacionamento. E trazendo na prática, pelo menos eu vou falar da minha vida. Eu era um cara extremamente tímido quando eu era ateu. Eu tinha muita timidez. Eu achava que não podia questionar Deus, né? Dentro, assim, você que é uma pessoa religiosa que está dentro de uma igreja, que faz parte do corpo ali da igreja e tudo mais, eu achava que não podia questionar Deus. Até porque se você começar a questionar demais e você começar a entender demais, você se torna ateu. Isso é fato. Quem lê a Bíblia se torna crente e quem entende a Bíblia se torna ateu. Essa frase é maravilhosa e é verdadeira demais. Se você lê a Bíblia, né, que é tudo ali, cada igreja vai ter uma interpretação diferente do mesmo texto. Sendo que a Bíblia, ela é uma coisa só, ela é imutável, é o que está ali. Ou seja, todas as igrejas deveriam ter a mesma interpretação daquele texto, levando pela lógica. Segundo, que todo mundo que é religioso se baseia em um livro. Tem mais de que mudou, e desde sempre foi escrita por homens. Ela sempre foi mudando. E hoje em dia a Bíblia, ela não chega nem perto do que seria a Bíblia antigamente. E se fosse se basear pela Bíblia, muitas pessoas estariam presas, porque a quantidade de crimes que tem dentro da Bíblia não são poucos. E a Bíblia virou material de manipulação para os fiéis. A pessoa que está ali com a Bíblia na mão, que é o superior e tudo mais, que lê as passagens, né, que está ali à frente de tudo, vai interpretar a Bíblia como convém aquela pessoa naquele momento, como for conveniente. Tinha essa dificuldade de pertencer a algum grupo, não me relacionava com as pessoas, minha oratória era péssima. Inclusive em trabalho de escola eu fui melhorar. Na faculdade eu apresentava os melhores trabalhos com a igreja. Então, não tem como você olhar que restringe o potencial humano. Agora, dentro da fé, e eu gosto de ilustrar sempre com um filme que eu gosto muito, que é o livro de Eli, que enquanto Eli está guardando a Bíblia, tem um ditador que quer a Bíblia para controlar o mundo. Um mundo pós-apocalíptico, lógico que Hollywood e tudo, mas é uma história que ilustra muito bem isso. Então, assim, o cristão genuíno, ele não vai ser contra o questionar e ele não vai falar que nunca questionou Deus. Eu já questionei várias vezes. Isso é normal. Você não vai ser excomungado de uma igreja verdadeira por questionar Deus. No estudo teológico, a gente não é colocado numa caixa, se for um seminário sério, que você não pode estudar as outras religiões, que você não pode, inclusive, aprender com outras religiões e com outros líderes. Inclusive, aprender com alguém que é ateu. Enxergar a fé como um instrumento para estagnar o ser humano é você sair da realidade, porque eu vejo muita gente que só evoluiu com a fé e eu sou prova disso. Olá, eu sou Israel Júnior, tenho 31 anos, resido em Campinas, SP, sou teólogo, também sou educador físico e sou cristão. Sou ex-ateu ou à toa, como vocês quiserem chamar, mas acredito que Deus, ele é uma realidade, eu me relaciono com ele dia após dia, por isso que eu defendo a minha fé, a minha crença. Eu discordo dessa afirmação porque quando nós olhamos para os grandes nomes da arte, por exemplo, nós encontramos Johann Sebastian Bach na música, era um cristão. Na literatura nós encontramos William Shakespeare, provavelmente era católico ou protestante, não sabemos. Na ciência nós temos Blaise Pascal e temos Isaac Newton. Em outras religiões, já que estamos falando de fé, nós temos Allan Kardec, nós tivemos Mahatma Gandhi. E então essas pessoas foram pessoas que produziram, fizeram arte, fizeram música, produziram pintura. Michelangelo, com a sua capacidade extraordinária de fazer esculturas, mas ainda assim o seu potencial foi utilizado para demonstrar a sua fé. Anselmo da Cantuária, um sofista grego, disse que a fé é uma fé que busca entendimento.
Então, uma pessoa que tem fé, ela não se limita à sua crença. Pelo contrário, ela usará a sua crença para canalizar o seu potencial. William Lane Craig diz que a fé é uma fé inquiridora, é uma fé questionadora. Então, quando uma pessoa demonstra ou denota uma fé, ela canalizará o seu potencial, que a conectará com aquilo que é divino. Eu sou Michael Oliveira, tenho 33 anos, sou teólogo e inspetor de controle de qualidade. Eu sou cristão por conta de uma influência muito forte da minha família, e eu encontro no cristianismo a resposta para as grandes questões da existência filosófica humana, o porquê, qual a razão, para onde o homem vai, de onde o homem veio. Então, no cristianismo eu consigo encontrar as grandes respostas para grandes perguntas da humanidade. Eu tenho observação. Ele tem a resposta de tudo, né? Ele tem a resposta de tudo. Por que várias vezes que foi falado que Jesus voltaria, ele não voltou? Já tem tempos aí que estava marcado, destinado à vinda de Jesus. Por que ele não veio? Desistiu, mudou a data, e tem tantas outras perguntas, né? Pessoal, deixa nos comentários qual a pergunta que vocês gostariam de fazer para esse moço, já que ele tem todas as respostas. Vai que numa dessas a gente consegue uma resposta para aquilo que a gente tem curiosidade, não é mesmo? Outra coisa, o fato de ter grandes nomes, grandes artistas, grandes gênios que existiram, não foi pela fé. Vamos pegar o Einstein, por exemplo. O Einstein ele era ateu. Limitou ele ser ateu? E como tantos outros artistas e gênios que eram ateus. Esses nomes que ele citou eram pessoas que tinham fé e eram artistas. Não eram artistas porque tinham fé. Já eram artistas e tinham fé. Mas não quer dizer que foi a fé que deu o dom ou que expandiu os horizontes para esses artistas, para esses gênios, para esses nomes, o que não tem nada a ver. Porque se fosse assim, existe tanta gente dentro de igreja que tem fé. Existe muita gente dentro de igreja que tem o tão dito fé. E nem por isso estão curadas, nem por isso são grandes gênios, nem por isso são grandes nomes. São apenas pessoas anônimas, pessoas comuns. Então, o fato dele ser um grande artista, ser uma grande pessoa, uma grande influência, ser referência, não tem ligação alguma com religião, com fé. Ele pode ser apenas um artista que já veio pra cá com esse dom, com essa potência de ser artista, e também era um cara religioso, e também tinha fé. Mas não foi a fé e nem a religião que tornou esse cara a ser essa pessoa de grande nome, de grande influência. Não tem ligação nenhuma a fé com os talentos da pessoa. Não tem ligação. Dos três. Primeiro que essa afirmação de Pascal, quem apresenta primeiro é Santo Agostinho, né, que foi um dos pais da patrística, né, de que a fé e a razão devem andar juntas, mas que a fé sobrepuja a razão, né? Então, como professor de filosofia, vou dar o crédito para um filósofo cristão que é um dos pais da patrística, né? Porém, essa sua afirmação que você fala sobre, e que todos vocês falaram, né, sobre o desenvolvimento da ciência, que a grande maioria era cristã ou que eram de outras vertentes de fé, a gente tem que entender o seguinte: nunca na história da humanidade, com exceção de uma tribo na Amazônia, os Pirani, que na verdade eles não são totalmente ateus, né, mas eles têm pouquíssima ideia metafísica, não existe na história da humanidade nenhum povo que foi completamente ateu. Então, a gente pode até imaginar que é uma necessidade biológica do ser humano de quando ele não entende alguma coisa, ele coloca um elemento, um oculto que é uma divindade. Então, não teria como os ateus terem maior produção, primeiro por esse fato, porque
esmagadora maioria do mundo, né, 99,9%, inclusive da comunidade científica, porque ao longo da história, eles são biologicamente e socialmente condicionados a crer em algo divino quando não tem o elemento que lhe falta de conhecimento. Em segundo ponto, no ano 70 tem uma psicóloga chamada Elizabeth Neumann, que ela cria um conceito chamado espiral do silêncio. O que é isso? Quando a grande maioria tem um discurso, e aí um filósofo do século XIX chamado Émile Durkheim vai dizer que todo discurso é um discurso de aceitação social. Quando a grande maioria, diz Elizabeth Neumann, tem um discurso, a minoria, para ser aceita socialmente, tende a se calar. E a partir do momento que ela se cala e ela fica convivendo com o meio, ela tende a mudar de opinião para poder ser aceita socialmente. Inclusive, Durkheim foi um dos maiores estudiosos do atentado contra a própria vida. Eu vou falar desse jeito, porque se for para o YouTube, ele não vai monetizar aquela palavra. É um dos maiores, inclusive ele tem uma obra com esse nome, com o nome da palavra, né? Ele vai dizer que uma das medidas protetivas, inclusive, eram as pessoas religiosas. Por quê? Porque elas dão inclusão social. Isso, século XIX. Hoje não é mais tanto. Por exemplo, a Igreja Católica não tem mais isso. O que o protestantismo tem muito, que é a inclusão social. Então, às vezes, o cara tem um problema, tá quebrando, o cara tem amante, o cara bebe, usa droga, aí um dia a esposa vai na igreja, convida o cara aceita Jesus, aí ele para de beber, ele para de fumar, aí ele foca no trabalho para casa, volta a ter uma atividade sexual com a esposa, ele deixa seu na sociedade, e o que acontece? E aí ele prospera, e aí ele vai na igreja dar o testemunho que Jesus salvou a vida dele. Até concordo, a crença em Jesus salvou a vida dele, mas o que salvou de verdade foi ele parar de beber, parar de ter amante, parar de ficar envolvido com coisa, focar na família e focar no trabalho. Então, esse argumento de que os grandes pensadores, porque se a gente falar inclusive da obra da Capela Sistina, a obra O Dedo de Deus, onde ele está quase tocando Adão, se você olhar, Deus está dentro de uma estrutura cerebral. Então tem várias fotos na internet, você pode ver, que sugere, a gente não sabe, né, que Michelangelo queria dizer que Deus só existe na cabeça das pessoas. Que uma puta audácia dele, né, o Papa contrata o cara para pintar um negócio, e se for realmente isso, porque eu não posso afirmar, ninguém estava na cabeça dele, mas existem imagens na internet que você sobrepõe e é exatamente um cérebro. Tanto o Deus como os anjos estão dentro do cérebro. Nossa, então, a gente está fechando 4 minutinhos já da tua Tá ótimo. Então, eu achei interessante, o Guilherme pode estar falando depois, é que a pergunta é assim, porque pelo que você falou, não combina com a pergunta. Porque você acredita que a pessoa se limita na fé? Não, aqui essa parte da pergunta já passou. Estou contestando o que vocês falaram. Ah, sim, entendi. Eu estou dizendo que porque quando você vem para frente... é falacioso dizer que os grandes pensadores da história são cristãos ou têm fé. Porque, na verdade, são pouquíssimos ateus na história. Então, proporcionalmente, não tem... Então, mas essa é a questão. Se o ser humano se limitasse por conta da religião, nós ia viver num mundo totalmente de limitação. Não teria realidade. Mas você não tem como saber, porque se a maioria fosse ateia, você poderia ter tido um avanço muito maior. A gente só poderia dizer... Você consegue afirmar isso? Não, então, mas é exatamente esse o ponto. Vocês afirmarem que a ciência evoluiu por causa de uma fé é falacioso, porque para você poder dizer isso, você teria que ter tido o mesmo grupo de ateus, na mesma quantidade, para poder medir. Como não tem isso na história da humanidade, porque biologicamente, para mim, tá? É um conceito sociológico. A sociedade necessita de um conceito divino para preencher as lacunas do que ela não conhece. Na história da humanidade sempre teve fé. Por mais que a grande maioria esmagadora era cristão, você fala que isso pode ser um construto social. Mas eu também tenho formação em filosofia, você me corrige se eu estiver errado, mas o pai da história, Heródoto, ele disse quando investigou a sociedade, ao invés de ter primeiro uma organização política ou pessoas falando de futebol, claro que eu estou fazendo um anacronismo aqui, mas o que ele achou incomum
o ponto em comum entre todas as sociedades, o que ele encontrou foi um altar. E as pessoas se organizam por meio de um altar. E isso deve ser relevante, isso não deve ser simplesmente algo falar, mas a grande proporcionalidade, então nós precisamos de uma proporcionalidade equiparada de ateus. Mas por que então a sociedade se desenvolve buscando isso? Eu acredito que isso não é necessariamente algo que faltou a lacuna, não é o Deus da lacuna. Pelo contrário, até mesmo para fazer ciência, como ciências exatas, a gente precisa de axiomas, que é a base pressuposicional que não se comprova. Então podemos dizer que é um elemento de fé, mas em contrapartida ela serve para comprovar outros elementos, mas ela é evidente em si, como a matemática. Se eu perguntar, quanto que é 2 mais 2? Depende. Depende? Depende muito. Tá, mas no sentido mais exato Mas é 4. Não, tudo bem, ok. mas no sentido... Eu só não quero polarizar o debate, Michel. Eu só queria Tá bom, falar uma coisa. E eu acho que a gente tá fazendo... Esse debate tá tudo certo. A gente tá citando nomes, citando não sei o quê. Você discorreu sobre grandes artistas, grandes cientistas... E a gente ignora algumas coisas referentes a dados, tá? Por que eu digo que a fé é limitante? Que era o nosso prompt inicial, tá? Nenhum dos nomes que tu citou foi um grande alguém por causa da fé. A pessoa tinha fé e era um grande alguém. Era um grande compositor, era um grande pintor, era um grande escritor. Nenhum grande cientista fez uma grande descoberta, como Isaac Newton, por causa da fé. Isaac Newton, antes dos 26 anos, já tinha feito toda a matemática que envolve cálculo de integral e derivada. Todo cálculo integral que a gente usa, inclusive para calcular movimento de planeta, foi Newton que fez, antes dos 26 anos, em nenhum momento citando Deus nos seus estudos. Bom, gente, o debate aqui tá bom de assistir, só que esse vídeo é muito longo e já estamos num tempo aqui bem longo também, por mais que não pareça, mas a gente já tá num tempo bem longo aqui. E para não prolongar ainda mais, né, eu vou deixar o link aqui do vídeo completo para vocês assistirem lá no canal de onde eu tirei esse vídeo. Para vocês que quiserem assistir a continuação do vídeo, eu coloco lá para vocês. Mas vai ficar muito longo aqui e eu sei que vocês não gostam de vídeo longo. Amei o debate, né? Eu acho que não dá pra gente se basear a nossa vida inteira em cima de um livro que a gente nem sabe ao certo quem foi que escreveu e em que base escreveu, e que hoje é usado como objeto de manipulação, sim. Não generalizando, mas são pessoas muito mais de mau caráter, inescrupulosas, pessoas que nem deveriam segurar uma Bíblia na mão e querem falar do pecado das pessoas que estão indo para a igreja. E isso é um erro gravíssimo se a gente for falar em termos religiosos. No passado do vídeo eu falei que era um vídeo mais leve hoje, depois dos outros vídeos que eu andei trazendo para vocês. Vou tentar meio equilíbrio, né, de vídeos um pouco mais polêmicos, outros mais tranquilos e tudo mais. E deixe aqui nos comentários, eu quero saber se você é ateu, se você é cristão, qual sua religião, se você não tem, se você é ateu agnóstico e tudo mais. E vamos interagir, vamos conversar, lembrando de sempre manter o respeito, a educação. E é isso, gente. Até o próximo vídeo de React. Tchau!